muita paz espiritual, sossego, né? E eu acho que uma mensagem importante que fica desse 2023 é que nem tudo que acontece é o melhor, mas tudo concorre para o melhor, né? Meu pai sempre diz isso, e eu sempre tenho essa mensagem em mente, então, que desse 2023 a gente retire, né, de todas as situações que aconteceram, o melhor para esse próximo ano, né? E eu acho que a mensagem final, eu até estava lendo uma mensagem bíblica, se vocês me permitem, o senhor me permite, senhor Everaldo, só um tempinho aqui, e a mensagem fala sobre gratidão, né? Dos Salmos 101, ela diz o seguinte, que a gratidão começa com o reconhecimento de quem Deus é e daquilo que ele faz. Essa emoção sincera não depende da reação de outra pessoa ou da natureza daquilo que é recebido como dádiva, né? A ingratidão, por outro lado, nasce de um coração que se recusa a contentar, que rejeita o doador, bem como suas dádivas. A vida em si é uma dádiva graciosa de Deus. Essa é a base de toda a gratidão. O espírito agradecido deve ser cultivado e passado adiante, através do exemplo, especialmente para os membros de nossa família. Então, assim, eu acho que a mensagem é a gratidão, né, pelos amigos que nós fizemos, pela situação que Deus coloca em nosso caminho, pelas oportunidades diárias que nós temos em trocar experiência, em dar, às vezes, um conselho para o próximo, ou buscar crescer com o próximo. Então, eu me sinto também muito agradecida por estar neste momento junto a vocês, por poder participar das reuniões também. Então, eu acho que a mensagem hoje, né, para esse final de 2023, é gratidão pela vida, gratidão por todos os acontecimentos, mesmo que, às vezes, aos nossos olhos sejam ruins ou não aquilo que a gente espera, mas aquilo lá na frente a gente aprende que Deus tem algo melhor para nós sempre e a cada dia, né? Então, que a gente possa confiar mais nos propósitos de Deus, confiar no que no que Ele tem para as nossas vidas, né? E nessas oportunidades de juntos, né? Todos nós, como irmãos, crescermos aí na palavra e nos ensinamentos bíblicos, né? Então, essa é a mensagem que eu refleti, às vezes, lendo, né, a mensagem bíblica, e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque me tocou, né, com o coração, então é o que eu digo. Então, eu gostaria aqui de deixar em aberto, viu, senhor Everaldo, para todos vocês também, nesse final de ano, caso vocês queiram também compartilhar alguma mensagem bíblica também, ou de outra natureza, né? Então, é isso. Então, muito obrigada a todos vocês. Falou, Ana. Bom, boa noite, colegas. Brevemente, aí a Franciele já falou bastante, falou tudo sem falar. Eu gostaria de, aí, colegas, partir de uma parábola que eu li em um jornal recentemente, que eu achei até interessante. A parábola, ela disse o seguinte: uma determinada senhora lá na sua residência, no seu apartamento, na sua residência, através das vidraças, ela via a casa dos vizinhos e via que aquela vizinha todo dia iria ali, colocava ali as suas roupas, as suas toalhas, os seus lençóis lá nos varais. E ela olhava e via aqueles lençóis amarelos, encardidos, mas que vizinha que não tem assim uma higiene, coisa e tal, né? Como é que pode uma pessoa dessa, sem princípio? Ponto. Aí ela contratou uma diarista. A diarista foi para sua casa e uma diarista muito eficiente no seu trabalho. A diarista, então, lavou toda a casa dessa pessoa, inclusive as vidraçarias dela, né? Os vitrais. Lavou tudo aquilo ali, e aí, com pouco, a senhora, em casa, ela foi lá fora e olhou através da vidraça, viu os lençóis, as roupas e as toalhas, que ela via todos os dias, há muito tempo, amarelar de sujo, nos olhos dela sujo.
Ele olhou, estava branquinho aquilo, chega a doer a vista. Ela virou para a empregada e disse, olha, você vê aquela mulher até que, enfim, ela tomou vergonha da cara, ela realmente viu que tem que andar, que depende da higienização. A vida depende de ser limpo, tem que ter cuidado, e ela não tinha nada disso. E hoje alguém deve ter chamado a advertência dela, olha lá, vai estar tudo limpinho. A diarista virou, não, patroa, a senhora está enganada. Acontece que eu lavei todas as suas vidraças aqui da sua casa, que estavam sujas demais. Então, as vidraças estavam fazendo com que a senhora via os lençóis da sua vizinha sujos. Mas o que eu quero dizer com isso, com essa parábola? É que nós, ninguém é perfeito, todos nós erramos, todos nós acertamos, e nós partimos dessa parábola e façamos uma reflexão econômica, uma reflexão social, uma reflexão religiosa, uma reflexão familiar. E vamos procurar ver onde é que nós também não estamos vendo somente lá no nosso vizinho, lá no nosso irmão. Tenho dito, muito obrigado. Então vamos orar a oração que ele mesmo ensinou. Pai nosso, liga o microfone todos. Deus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ô, Leandro, dá algumas notícias para nós aí, que para esse começo de ano, o que você tem para falar para nós? Leandro? Leandro, seu microfone está fechado, se você estiver falando. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos os colegas. Bem, Everaldo, eu acho que o tema em voga aí seria a aprovação da reforma tributária, né? Foi aprovada aí 21 de dezembro, na quarta-feira passada, e foi promulgada pelo Congresso Nacional. E para quem pensava que ia passar muita água debaixo do moinho, não passou. A gente já vinha falando que ela ia ser aprovada dentro do ano de 2023, e assim aconteceu, né? E hoje já faz parte da nossa Constituição Federal, é bom lembrar, né? Já faz parte. Só a produção de efeito que é futura. Bom lembrar também que 2026 nós já vamos conviver com 2 sistemas tributários, um atual e o antigo e o novo, né? Porque nós vamos ter a lista teste de CBS e IDS, né? E concomitantemente aí com PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, tá? Então, 2026 está bem aí, né? Se a gente for pensar, 2024, 2025, 2026, né? Leandro, né? Então nós temos 2 anos aí, né? Que ela vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2026. Hoje ela já faz parte da nossa Constituição Federal, né? Aí 2026... mas aí para a gente não é necessária a aplicação, não é necessário seguir ela, não, né? Na verdade, assim, é necessário a gente já entender, já contextualizar, já entender o intuito de cada tributo, de substituição de cada tributo, né? O que, por exemplo, só uma ideia aqui, por que a gente tem que se envolver já com o assunto agora? Por exemplo, o IS, que é o Imposto Seletivo, que é conhecido, que está sendo apelidado pelo Imposto do Pecado, né? Por ele desestimular o consumo aí de bebidas alcoólicas, cigarros, né? Produtos que fazem mal à saúde, né? E ao meio ambiente. Então, veja bem, já foi levantado a questão do agrotóxico. A classe do agronegócio já levantou a mão e já está em cima. Por quê? Foi questionado. O agrotóxico ele é prejudicial ao meio ambiente? Então, só consegue já levantar essas premissas quem está envolvido com o assunto.
E, em que pese, 2026 já vai ter 2 alíquotas testes, né? Então, vai ter... IBS vai ter uma alíquota teste de 0,1%. Hein, E o Leandro, CBS... essa foi publicada já ou não? Como? Ela já foi publicada em oficial? Já faz parte do texto da emenda condicional, já 132 de 2023. Não, já foi publicado, né? Não, agora o rito processual agora tem 180 dias para publicar as leis complementares. Ah, Então, assim, mas voltando ao que eu estava falando, em 2026 já tem uma alíquota teste de 0,1% de IBS. ela estaria à discussão a partir de quando? 2026 você já vai estar trabalhando com janeiro de 2026 com 2 sistemas tributários. Eu estou perguntando, para a gente, essa medida, essa foi aprovada, foi aprovada. Agora, para a gente estudar ela, é a partir de quando? Olha, Everaldo, desde agora. Você já pode analisar e examinar o texto da emenda constitucional 132 de 2023, desde agora. Eu pergunto, você já viu quantas páginas dá? Olha, vou te falar que são algumas, mas assim, é preferível aguardar a lei complementar, a publicação da lei complementar agora, que com certeza vai ocorrer agora desde 2024, e já começar a análise nessa lei complementar, porque aí ela já vai trazer a alíquota definitiva, né? E prevê-se aí entre 25,45% a 27%. Somado, né? IS mais CBS. Então, durante esses 2 anos, nós temos que pegar pelo menos meia hora por semana, né? Para a gente estudar isso aí, né? Acompanhar as mudanças, né, Verão? Tipo assim, vai mudando, vai alterar. A lei complementar, com certeza a lei complementar, eu acredito que ela vai trazer alguma coisa fora do que está no texto da emenda constitucional. Você pode acreditar. A ideia nossa, o Fábio, Wesley, a ideia nossa, a partir do momento que ela for publicada, certo? Então, a partir do momento que a gente tem condição de estudar ela, a gente poderia toda semana, pegar meia hora para a gente estudar ela, não era? Seria viável isso? Certinho. O que você acha, Leandro? Sim, é o ideal. E em que pese, fazer uma analogia com a questão da FDRI, né? Então, tipo, era março de 2023, aí prorrogou, foi para setembro de 2023, aí fomos aguardando, e algumas coisas já vêm Hein, Leandro? O Código Tributário Nacional vai para o brejo? Vai ser alterado, né? Quando você altera a lei, você vai ter lei complementar para o IBS, lei complementar para o CBS, lei complementar para o IS, vai alterar todo o ordenamento jurídico tributário brasileiro, todo o sistema tributário brasileiro. E ainda tem mais um detalhe. No texto da emenda já tem previsão, dentro de 90 dias a contar da promulgação da emenda constitucional, já alteração do texto do imposto de renda. E o Código Tributário Nacional que designava tudo, né? O Código Tributário Nacional e o que tem status de que foi uma lei ordinária, mas tem status de lei complementar. Aí você vai seguindo ali o Código Tributário Nacional, vai observando, por exemplo, caso do ICMS hoje, o que você tem que observar? A Lei Candim, Lei Complementar 87 de 1986. E por aí vai. As leis ordinárias do Estado, porque quem cria tributo é o Estado, as leis ordinárias dos municípios, né? Alguém mais que tem alguma coisa para nos enriquecer aí? Ou não, fala. Outro detalhe, viu, Everaldo? Só para não esquecer, o Simples Nacional se manteve, tá? O Simples Nacional se manteve e vão ter 2 opções os contribuintes. De recolher o CBS e o IBS por dentro, ali pelo PG das D, né? Ali por dentro. E as empresas que adquirirem produtos do Simples Nacional, estiver recolhendo o CBS e o EBS por dentro, poderão adquirir os créditos.
E a outra opção que é como se, fazendo uma analogia, como se fosse o sublimite, né? O Simples Nacional ele pode recolher o CBS e o IBS extra PGDASD, digamos assim, por fora da opção do Simples. Só que aí ele vai regir a regra, ele vai ter que seguir as normas dos demais contribuintes, quando ele recolher o CBS e o IBS fora do regime simplificado. Mais ou menos igual o sublimite do ISS e ICMS, o mesmo raciocínio. Alguém mais? Ronan, fala. Ronan, levantou a mão. Está congelada a imagem dele, eu acho, velho. Acho que ele está com problema na internet. Surdo. Parado. Ele está congelado lá. Voltou lá. Está ouvindo? Agora sim. Voltei. Está ouvindo? Está ouvindo? Leandro. Oi, estou ouvindo. Hein, Leandro? Estou ouvindo. Leandro? Estou ouvindo. Está ouvindo, Ronan? Pode falar. Leandro, é o seguinte, alguém perguntou, com essa reforma tributária que nós temos aí, nessa reforma, ela já retrata, ela fala sobre alteração no imposto de renda de pessoa física, no ganho de capital nas operações, a respeito disso, ou ainda será normatizado, faz alguma referência à reforma tributária? Ronan, é até pertinente a sua pergunta. No texto da emenda constitucional já prevê uma ação por parte uma ação por parte do Congresso, né, da Câmara dos Deputados e do Senado, para alterações no tocante ao imposto de renda. E esse prazo é de 90 dias a contar da promulgação da emenda constitucional. Perfeito. Entendi. Olha, realmente fizeram essa pergunta e nós vamos ficar atentos. Até então, antes da regulamentação, o nosso IRPF, o ganho de capital e inerentes, aí continua conforme está aí dado o RIR, né? O decreto 3.000, não é isso, Leandro? É decreto 9.580 de 2018. Isso, 9.580. Everaldo, eu posso fazer uma pergunta para o Leandro? É dentro da parte tributária, não é bem dentro da matéria, mas é parte tributária. Pode ser? Claro. Leandro, deixa eu trocar uma ideia com você. Isso é com o imposto de renda de pessoa física. O cidadão, ele tinha um crédito de uma ação trabalhista, um imposto retido, que ocorreu lá em 2017. Ele apresentou a declaração na época corretamente, tudo direitinho, só que ele teria que receber naquela época, em 2017, conforme a declaração, a gente fazendo ela hoje, ele teria que receber R$32 mil. Bom, mas ele não deduziu da receita dele as despesas com o advogado. Apresentou a declaração corretinha no modelo completo, mas não deduziu as despesas com o advogado. Assim sendo, a Receita notificou ele aí em 2020, notificou, ele não deu atenção, correu-se a revelia para ele apresentar a documentação. E ele perdeu todo esse prazo. Ele tem de fato, esse crédito lá. Por ele ter perdido esse prazo de apresentar a documentação à Receita, então, gerou um débito para ele de R$62 mil, porque tomou-se por base a declaração apresentada por ele. Aí eu tentei até retificar a declaração este ano, mas o exercício de 2017, ele expirou em 31 de dezembro de 2022. Aí não pode mais retificar a declaração. Bom, eu olhei a IN, parece que ela é a 1000, me passou o número agora, que diz, de fato, que tem 5 anos para retificar a declaração. Não fala em procurar reaver o seu crédito. Aí eu te pergunto, administrativamente, você não vai conseguir na Receita, através de recado de declaração, não pode mais. Você também, como advogado, porém experiente, tributarista, eu te pergunto, você acha que judicialmente ele pode ainda reaver esse crédito dele e, inclusive, pedir extinção dessa multa, por que ela gerou hoje mais de 60 mil? Porque a Receita apurou o imposto e o imposto sobre o imposto, uma multa de 150%, então gerou quase R$70 mil. Você acha que judicialmente ele pode reverter isso? Ou essa poderá não ter, pode ser uma ação de risco, né? O que você acha disso? Você entendeu, Leandro, a pergunta?
Entendi, Ronan. Realmente, o prazo da retificação ele foi extrapolado, né? Então, pela via administrativa, seria a retificação da obrigação acessória. Eu acredito que na via demandando judicialmente, sim, consegue, porque já tem alguns julgados aí que teve contribuintes que prosperaram na ação. Sim, você tem algum exemplo, né, o Leandro? Sim. Tá. Você permite que eu tenha o seu contato particular sem tomar tempo dos colegas para nós voltar nesse outro assunto importante, que é a reforma tributária? Eu posso contactar com você logo aí no início do ano sobre isso, Leandro? Sem problema, estou à disposição. Certo, então eu vou te procurar. Obrigado, Leandro. Vamos deixar a bom. bola agora com os colegas aí, com a reforma tributária. Alguém mais tem alguma pergunta? Estamos com 26 pessoas aqui. Não tendo mais pergunta, eu gostaria de saber se alguém aí, eu já fiz a pergunta para o Ronan, já fiz a pergunta para o Fábio. Eu estou registrando a minha filha, né, como médica, né? Vou fazer o cadastro federal dela, né? Pergunto, ela vai ser nacional? Pergunto, esse registro é necessário o visto do advogado? Alguém pode me afirmar? O Fábio já me deu os cursos legais, certo? Mas esse cartório pode exigir lá, né? Alguém já fez por aí no cartório, certo? Sem o visto do advogado? Não, né? O Fábio já me deu os cursos legal, o Ronan falou que não vai precisar do visto. Alguém pode me clarear melhor mais ainda? Alguém registrou firma de meta aí? Veraldo, mas deixa eu você vai constituir sociedade simples para você registrar em cartório? Por que você não registra a SLU? E por que você não registra uma SLU? O quê? Por que você não registra uma sociedade limitada unipessoal? É unipessoal, ué. Não, então não é sociedade simples. Por que vai registrar em cartório? Ué, pelo que eu saiba, certo? E há impedimento? Não, atividade de medicina você consegue constituir como SLU normal. Não, mas eu gosto de registrar no cartório, sabe por quê? Eu dou uma dica para vocês. O registro do cartório, se eu puder fazer, a gente faz no cartório. Porque as taxas só se pagam quando for aprovado. Olha. Então, na junta comercial, você paga primeiro para depois eles indicar. No cartório, não. A minha é registrada no cartório, eu fiz a alteração, eu achei interessante. Quando eu fui, quanto que fixei? Não, depois que for aprovado, aí você paga. Tá? É uma dica que eu dou para você. E é legal. Mas eu entendo aí, Everaldo, que a análise não passa só por aí, não. Você já analisou, já ponderou os outros riscos que tem de uma sociedade simples? Qual o problema? Problema, por exemplo, na SLU você vai responder inicialmente você vai responder só em cima da cota de capital. A empresa, ela tem... Não, é sociedade simples limitada. Tudo pessoal. Não, então, Everaldo, então, sociedade simples, você registra em cartório é uma coisa, a SLU é outra. A SLU você vai registrar na junta comercial. Não, que eu saiba, a sociedade de profissionais sempre foi na junta comercial, no cartório. Então, é sociedade simples de profissional. Isso é uma coisa. A SLU é outra. Mas ela é unipessoal. Sim, mas sim, tudo bem. Sociedade simples é unipessoal. Mas eu te falo o seguinte: você já analisou os riscos da sociedade simples e em que a sociedade limitada unipessoal não incorre? Qual o problema? A responsabilidade em cima do capital social é uma. Na limitada, inicialmente, você vai responder só em cima do seu capital. Na simples, você responde seu próprio patrimônio. Mas lá, certo, e ela responde unicamente aprovado, bonitinho, tudo, é somente pelo capital social. Agora, a responsabilidade do médico é ilimitada, né?
Eu já não sei como. Mas eu registrei a minha lá, é unipessoal, ela está falando que é limitado ao capital social, sem problema nenhum. Registrado no cartório. Tá? Eu vou olhar na legislação direitinho e eu te falo. Tá bom. E outra coisa, a Prefeitura de Goiânia, a Prefeitura, muito tempo atrás, certo? Não sei se caíram, eu só poderia pagar em relação a cada sócio se ela fosse registrada lá no cartório. Porque, a partir do momento que ela é registrada na junta comercial, eles alegavam que ela pode caracterizada comercial. Então, você tem que pagar em relação à receita, né? Fala, Ronan. Eu vou perguntar a todos os colegas, Beraldo, daquilo que nós conversamos hoje na diretoria. É sobre aquele benefício social do sindicato, para os colegas em geral. Para a empresa que não está afiliada no sindicato, o empregado também não está afiliado no sindicato. Os senhores estão colocando o empregado para pagar aquela taxa estabelecida lá em convenção, o benefício social? Certo. Leandro. Você fala, Ronan, você fala o benefício social familiar? É o benefício social familiar. Sim. Olha, Ronan, a reforma trabalhista, ela alterou aquele aspecto da contribuição sindical, né? Então, ainda que o empregado ele não esteja sindicalizado, ele tem que obedecer ainda assim todas as normativas ali da convenção coletiva. Então, a minha resposta para você é sim, tem que gerar o benefício social familiar. Assim como qualquer outra regra que tiver lá, seguro de vida, vale-refeição, todas as benesses lá que tiver em relação ao empregado, ainda que ele não fosse sindicalizado, tem que cumprir sim. Você acha que isso foi apoiado, tem sustentação na reforma trabalhista, essa obrigação do empregado em obedecer à empresa? Sim, porque, como eu te falei, o que versa lá a reforma trabalhista é em relação àquela contribuição sindical, certo? Que desobriga o colaborador, o empregado. Mas em relação a seguir as instruções da convenção coletiva, não tem nada lá que confirme que o empregado, ele, por não estar sindicalizado, ele deixe de seguir aquele regramento da convenção coletiva. Então, por exemplo, se lá tiver seguro de vida, tem que seguir. Se tiver vale alimentação, tem que seguir. Vale refeição, qualquer tipo de benesse lá empregado, é interessante que siga, tá? Porque aí você começa pelo piso salarial, né? Você começa pelo piso. E se a gente for construir um raciocínio aqui, se eu não seguir benefício social familiar, eu não vou seguir o restante, né? Se eu não seguir um dispositivo, não faz sentido eu seguir o resto. Aí eu quero dizer o seguinte, Leandro, nós estudamos bastante a reforma trabalhista, e eu lembro, parece que lá em um determinado artigo dizia que era vedado ao sindicato criar quaisquer instrumentos ou caminhos de contribuições impostas aos empregados, alguma coisa que viesse a substituir a contribuição sindical, alguma coisa nesse sentido. Parece que tinha alguma coisa disso aí, não é? Isso foi criado depois da reforma trabalhista. O sindicato criou esse benefício social porque ele perdeu aquela sindical que era obrigatória. Aí, você não acha que isso aí, o sindicato estaria infringindo a reforma trabalhista? Não, porque ele criou um mecanismo até então não previsto em lei. E ele tentou legislar em causa própria, o sindicato, criando isso aí com benefício social, com esse título de benefício social. O que você acha disso? Um pouquinho. Vanildo, fala.
Vanildo? Oi, está ouvindo? Está. Ouvindo. Boa noite para todo mundo. A respeito desse assunto aí de benefício social familiar, tem que entender uma coisa, tem lá no artigo 611A da CLT e 611B. É bom dar uma lida nisso. Primeiro, normalmente esse benefício social não é descontado do empregado, é obrigação da empresa pagar, é por empregado. Eles cobram, tipo assim, R$20, 22, por empregado. Quem paga? O empregador, não desconta do funcionário. O que eu já vi foi isso, eu não vi nenhum que diz que vai descontar do empregado. É obrigação da empresa pagar. Aí, discutível isso, se a empresa é obrigada a pagar ou não, aí tem que analisar esses dois artigos da CLT, 611A e 611B. Isso já tem até na decisão, na Justiça do Trabalho, tem decisão contra o benefício social, estava lá na convenção, e tem decisão a favor, dizendo que pode colocar na convenção. Então, quem vai decidir são empresários, se paga ou não, se vai correr o risco ou se vai entrar na justiça e questionar a convenção. Aí tem que recorrer à Justiça do Trabalho. Só uma coisa que eu falo para vocês. Juiz detesta sindicato, viu? Fábio, fala. Deixa eu só perguntar, Everaldo. Vanildo, espera aí, Fábio, só um minutinho, Everaldo. Vanildo, no seu escritório, você está obedecendo o pagamento ou não para os empregadores? Tem clientes que pagam, tem outros que não pagam. Os que eu já avisei, falo assim, eu não vou pagar, nem mexe com cadastro, não faça cadastro. Porque se fizer cadastro lá, eles vão lá atrás, vão negativar. E outra coisa, aí deixou de ter empregado, porque tem casos aqui que a empresa tinha mais de um sindicato. Tipo assim, um sindicato tinha, outro não tinha. Aí os empregados daquele que tinha deixou de existir, mandou um e-mail para eles lá, eles baixou o cadastro da empresa, não parou de cobrar. Então, assim, eles lá também é muito maleável. Mas a decisão de pagar ou não isso aí é para o empregador explicar para ele. Ó, a convenção tem força de lei. Deram assim, esse poder para o sindicato, que eles colocam na convenção, desde que não vá contra o que está no 611B, no artigo 611B, eles podem pôr na convenção. Não concorda? Tem que ir lá para a justiça, entrar com no caso na justiça e questionar as cláusulas da convenção que você não concorda. Aí o que tem que fazer hoje em dia é isso, sim. Tiraram muito poder do sindicato, mas deram também muito poder. O que o doutor Ronan falou aí, o artigo 611B, né, ele fala lá, constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Aí nós vamos lá para o inciso 26. Liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecido em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Como o Vanildo falou, né, o desconto aí não é do empregado. Na realidade, o surgimento desse benefício social familiar aí, ele foi combinado entre patronal e sindicato de trabalhador. Principalmente o patronal achou melhor, porque o que foi discutido na época? Vamos dar um aumento de 5%, um exemplo, né? Um aumento de 5%. Mas se a gente for dar um aumento de 5% para o funcionário, vai dar 5%, vai ter reflexo em cargo previdenciário, vai ter FGTS. Então, eles optaram por dar um aumento X e a diferença... Ele ligou, Fábio. E a diferença foi em benefício social familiar. Né? Quem participou, concordou. Agora, tem empresários que não acham que não tinha que dar, tinha que dar aumento ou não dar aumento. Mas na época foi salutar para os empresários, porque se eu tenho que aumentar R$500 para o empregado, um exemplo, eu vou ter que pagar INSS e FGTS nos R$500. Então, eu pago o benefício social familiar, eu só pago o benefício, não pago INSS nem Previdência. Foi o consenso dos empresários que participaram da aprovação disso aí. Porém, né, aí a discussão na justiça tem situações em que a empresa ganha e a empresa perde, né?
Fala, Vanildo. Porque nesse caso do benefício social, que a empresa tem que entrar contra a cláusula da convenção e tem que ir à Justiça do Trabalho. E outro ponto, né, que isso aí também, se for aprofundar isso aí, é que só existe uma empresa, você é obrigado, a empresa, eu vou pagar, mas eu não posso ir lá numa seguradora em outro lugar e caçar um mais barato para cobrir tudo que está lá na convenção. Não, eu tenho que fazer com aquela lá que o sindicato está me encaminhando. Isso aí é um ponto que é assim, quem é essa empresa que você é obrigado a seguir ela, contratar ela, somente ela, esse dinheiro vai para ela. Quem que fiscaliza uma empresa privada, ou seja, esse tanto de dinheiro? Eu já uma vez falaram em off, né? Não pode falar o nome, que parte desse dinheiro vai para o sindicato. Ou seja, quem vai fiscalizar isso? Isso é um negócio assim nebuloso, não é nem tanto benefício, só é uma empresa que gerencia isso, você é obrigado a fazer com ela. Você não pode ir atrás de uma seguradora, por exemplo, e aquelas coberturas que está lá, o funcionário sofre acidente, caso de morte, cobrir, ajudar no caso lá dos parentes, com o caso do enterro, essas coisas, nascimento de filho, as cláusulas, as coberturas, isso aí é um problema, assim. Muita gente não fica se questionando, por que só dessa empresa? Leandro, fala. Não, para trazer uma informação adicional, Ronan, ele tem um outro viés também. O benefício social familiar, ele traz algumas benesses para a empresa, para o proprietário da empresa, tipo descontos naquela aquisição de clínica para a SST. Eles subsidiam ali uma parte do valor. E outras situações que eu não me lembro agora, o que me veio à mente agora foi a questão da clínica para realizar aqueles procedimentos, do PCMSO. Então, eles custeiam aquilo ali em determinado percentual ali. E me parece também, eu posso falhar pela memória aqui, mas, por exemplo, numa rescisão contratual, me parece que eles subsidiam a empresa ali 3 meses depois de uma rescisão por motivos de caixa. Então, assim, tem algumas benesses lá em relação a esse benefício social familiar que a empresa paga. Tá? Obrigado. Geraldo, Fala. eu tenho conversado com vários contadores e até alguns empresários. Tem os contras, mas tem os prós também. Por exemplo, tem situações de contadores que me falam que as empresas que pagam, em certas situações que elas só vão reconhecer, como o Leandro acabou de falar, reconhecer depois que está pagando. E acontece, por exemplo, o empregado faleceu, né? Tem seguro, tem auxílio funeral, tem várias situações que a família só vai ver o benefício realmente quando acontece uma coisa, porque nessas horas que aparece a vantagem do benefício. Agora, a empresa, né, as empresas não captaram o porquê da questão desse benefício. Não estou defendendo o benefício, é uma empresa que manipula, me parece até, quer dizer, tem uma grande força jurídica, né? Mas, assim, na época que foi criado, a intenção foi essa, as empresas darem alguma coisa para o empregado na negociação, que não fosse aumento de salário, em função de quê? De que elas economizassem a questão previdenciária e da FGTS, né? E para o empregado também seria uma contrapartida boa, que foi a questão do seguro, auxílio funeral, várias coisas, né? Mas eu não estou aqui para defender, não sei nem quem é o dono, né? Agora, a questão jurídica aí, se é legal ou ilegal, é uma briga grande, né? Outra pergunta que tem aqui no chat. A Lei 22.424, que trata do default do Simples Nacional, diferencial de alíquota. O que você fala sobre isso aí, esse assunto do default, Leandro? Bem, Bernardo, esse diferencial de alíquota que ele está se referindo ao quê? Na aquisição interestadual para comercialização, produção, é esse? Vamos ver. A citada lei 22.424. Diferencial de alíquota do ICMS das empresas optando pelo Simples. Tá. Então, é o diferencial de alíquota aí na aquisição interestadual para comercialização, produção e industrialização.
O que ocorre? Ele foi, todo esse tempo, essa cobrança ela foi indevida, né? Porque ela era de ser por meio de lei, né? Lei ordinária, e ela vinha sendo cobrada pelo decreto. Então, a previsão, salvo engano, aqui é 29 de fevereiro de 2024, né? Que é a partir de 29 de fevereiro que é devido o recolhimento. Aí você vai trabalhar com o perfil do cliente. O cliente que entender que ele pode acionar judicialmente o Estado e não recolher até essa data o diferencial de alíquota e também ingressar com uma ação para restituir os 5 anos para trás, ele pode fazer isso. E entender que não tem essa condição de demandar junto ao Estado judicialmente, ele continua recolhendo. Eu pergunto, dos que estão presentes aqui, entraria com ação ou os que estão presentes aqui suportaria, certo, uma fiscalização rígida, certo, por parte do Estado? Ninguém. Ninguém, certo? Então, é o seguinte, o Estado, certo, não pagando, o Estado poderá suspender o Sistema Nacional do cara, certo? E até ele voltar de novo, já foi esse default que ele deveria pagar, vai ficar muito mais caro do que ele pagando, certo? Não pagando. Por que, Everaldo? Aí, talvez, aqui, teus colegas, mas como isso vai gerar aí esse vídeo gravado e vai disponibilizar aí para o Estado, nossos colegas, pessoas, às vezes, que não entenderam bem o porquê que o Everaldo perguntou, se as empresas suportariam ou não uma fiscalização do Estado, é o seguinte, o que o Everaldo perguntou e eu entendi. É porque as empresas, a grande maioria optante pelo sítio nacional, dificilmente ela cumpre o que determina a legislação com referente à contabilidade dessas empresas. Então, em se sofrer uma fiscalização, o Estado ele poderia dar com a mão e tirar com a outra. Não é isso, Everaldo? Então, é isso, né? Para nós entender. Mas como eu sei que tem pessoas, estudantes, inclusive, que nos assistem, lá no interior, na Niquelândia, o estudante me falou que está sentindo sempre o nosso. Então, muitas coisas para entender o pessoal que é positivo, por que o Everaldo perguntou isso. Pessoal do céu, é tão fácil fiscalizar uma empresa hoje, tudo passa pelo banco. Ninguém vai ficar guardando, certo, o dinheiro debaixo do colchão. Depois para pagar com dinheiro, certo? A maioria paga com PIX, paga no banco. E essa movimentação que vai caracterizar a sonegação de todo mundo. Fala, Wander. É o seguinte, no caso deste default do comércio na nação, a partir do momento que a empresa é enquadrada no Estado, ela para de pagar esse semestre de comercialização, né? O que você falou? A empresa, a partir do momento, do mês que ela é desenquadrada do sítio nacional no Estado, ela deixa de recolher esse semestre de comercialização. Que ela vai pagar a relação normal, né? Porque ele é só para quem é do sítio. Sobre esse desenquadramento. Eu posso falar ou falo depois? Volta. Pode falar. Não, porque a empresa ela foi desenquadrada agora, em dezembro, ela ultrapassou os 3.600.000. Aí, no caso, eu estava dando uma matéria aqui, que o ICMS lá é restaurante, o ICMS do restaurante é 12%. Só que ele pode ser reduzido, a alíquota pode ser reduzida a 7,2%. E eu quero saber se alguém pode me dar uma luz, uma opinião ou uma aula sobre isso aí. Como que é reduzido esse ICMS para 7,2%? Fala, Leandro. Porque é o seguinte, antigamente ela teve uma empresa que ela foi desenquadrada, e eu também era restaurante. Quando foi desenquadrada,
voltou lá ali 12% e pagava o Protege. Eu não sei se hoje ainda existe esse Protege ainda. Como que é esse caso dessa redução? Wander, boa noite. Só toma cuidado o seguinte, essa alíquota de 12%, ela não é vinculada ao ramo, tá? A alíquota do ICMS, aí, nesse caso, ela é vinculada ao produto. Então, pode haver um produto em que o restaurante comercialize que seja 17%. Vou só te dar um exemplo hipotético que pode não ter nada a ver. Ô, Leandro, essa redução de alíquota não é considerada indústria quando ele vende para uma pessoa jurídica, certo? Se vender a varejo, ela não tem essa redução, tem? Eu vou confirmar que na legislação existe uma redução de base de cálculo para fornecimento de refeição. Eu só vou conferir aqui na legislação quais são os termos, as condições. Mas será de indústria. Não tem algo no regulamento de Estado de Goiás em relação a fornecimento de refeição. Só vou examinar as condições. Agora sim, Wander, cuidado, que 12% não está vinculado à atividade econômica, tá? Tipo, fornecimento de refeições, comércio varejista de bebidas, porque o que você vai achar no restaurante? No restaurante você pode achar ali comércio varejista de bebidas, você pode encontrar uma atividade ligada a refeições, né? Então, por exemplo, você pode achar, a pessoa lá pode vender, por exemplo, açaí. Ele pode vender um açaí no restaurante. O açaí não vai ser 12%, certo? Ele vai ser o quê? Até dezembro de 2023 agora, ele vai ser a alíquota modal, que é 17%. Para 2024 já vai para 19%. Mas, então, assim, só para você não vincular 12% à atividade econômica. Vincula os 12% ao produto, tá? Deixa eu só verificar aqui no regulamento aqui, qualquer condicionante de redução. Pode falar, Fábio. Geraldo, o benefício está lá no anexo 9 do RCTE, decreto 4852 de 90. O anexo está aí. Alô? Tá. Falar. Então, é o artigo 9 do anexo 9, lá no inciso 39, ele fala o seguinte: a base de cálculo do ICMS é reduzida, observado para primeiro quanto ao término da vigência do benefício, de tal forma que resulte a aplicação do percentual de 7% sobre o valor do fornecimento de refeição por bares, restaurantes e estabelecimentos similares, assim como do fornecimento interno por empresas preparadoras de refeições coletivas, exceto, em qualquer das hipóteses, o fornecimento ou a saída de bebida. Como o Leandro falou, é só refeição, né? Isso, só no caso de refeição, a pergunta. Então, o artigo inciso 39 do artigo 9 do anexo 9. Anexo 9. Aí lá tem um detalhe. Anexo 9, artigo 9, inciso aqui. 39. Anexo 9, artigo 9 do inciso 39. Inciso 39. E o detalhe, viu, Wander? Cuidado, que esse benefício ele é por prazo determinado, tá? Então, e tem o Protege. Sim, o Protege você vai analisar por produto. Protege você vai analisar por produto. Mas voltando, para não perder o raciocínio, esse benefício é um benefício por prazo determinado. O prazo dele é até 30 de abril de 2024. Até lá você tem que ficar atento, porque se passar de lá você tem que monitorar a legislação para ver se você pode continuar aplicando ou não. Quanto ao Protege, lá no artigo 1º do mesmo regulamento, do 4852 de 97, né, lá no artigo 1º, parágrafo 3º, fala do percentual do Protege, né? Lá no parágrafo 3º, inciso 1, a linha B, né, que trata do inciso 39, lá do artigo 9. Então, tem 15% do Protege. 15%? Isso. A diferença da diferença, né? Você paga... Oi? Respondido, Wander? Tá, amanhã eu vou dar uma lida aqui, qualquer coisa, se eu der uma ligar. O doutor Fábio aí para me ajudar. Pode ligar. Beleza. Pode fechar. Alguém mais quer fazer pergunta? 20h06.
Alguém mais quer fazer pergunta? Vanildo. Depois o Carlos. Dos colegas, ou do Fábio, do Leandro, assim, com essa aumenta aí da alíquota do ICMS, estão esses, por exemplo, Protege, que faz um cálculo lá que envolve a diferença. Você faz o cálculo como se fosse normal e pega o débito que fez com a alíquota reduzida, por exemplo, de redução de base de cálculo, para calcular lá, aplicar os 15%. Então, assim, isso aí vai ter que um decreto regulamentando essas mudanças da alíquota de 17 para 19 também. Será que ela está sabendo se o governo vai mexer nisso, ou vai ficar do jeito que está, só vai aumentar a alíquota, ou vai mexer também nessas reduções, no cálculo do Protege? Já tem alguma coisa aí? Na verdade, o Vanildo, assim, quando aumenta a alíquota do ICMS, quando ela é majorada, automaticamente, se o adicional de Protege ali vai ser 2%, então automaticamente ela já majora também. Então, por exemplo, se for, como vai para 19% a alíquota modal, se aquele produto tiver 2% de Protege, ele vai para 21% automaticamente. Eliane, aumentando esse aumento para 19%, não vai afetar o Simples Nacional, não, né? Geraldo, assim, afetar o Simples Nacional já afeta desde sempre, no tocante aos créditos, né? Se a empresa ela pensar bem, se a empresa ela tiver um planejamento, ela vai, uma empresa do regime normal vai querer comprar de outra do regime normal, por conta do crédito que ela vai apropriar ali, né? O crédito sempre vai ser maior. A mesmo o Simples Nacional direcionando aquela alíquota de ICMS, da faixa que ele tiver, ainda é uma alíquota muito tímida em relação à alíquota que de uma empresa de regime normal ela fornece para o adquirente da mercadoria. E a tendência agora com a reforma tributária é a competitividade do Simples Nacional ele ficar no mercado cada vez menos competitivo. Como você falou antes, agora, com a reforma, ele vai poder optar se fica o ICMS dentro ou fora do Simples, independente dos 3.600, né? O CBS e o IBS ele pode optar em recolher por dentro. Recolhendo por dentro, o adquirente ele toma o crédito, né, tanto do IBS como do CBS. E se ele optar por recolher por fora, para tentar ser competitivo no mercado, com as outras empresas do regime normal, aí ele vai obedecer às normas da empresa do regime normal no tocante ao CBS e o IBS, ou seja, sistema de crédito e débito. Carlos, fala. Boa noite, pessoal. Tá mudo. Carlos, seu microfone está mudo. Tá mudo? Aí, opa, boa noite, pessoal. É o seguinte, um outro assunto é holding patrimonial. Alguém pode, né, dar uma instrução disso aí? Porque a holding patrimonial, ela não vai vender por enquanto. Ela só vai, na realidade, vai adquirir os imóveis, né, de uso próprio. Essa holding, a princípio, como ela não vai vender, ela vai só apresentar os DCTF negativo, SPED, tudo, né? E aí ela não vai ter a parte comercial, por enquanto. Né? Eles não estão planejando isso. Quer dizer, a obrigação tributária dela é só entregar a DCTF, SPED, no caso, contribuições, e os demais SPED, né? Fazer também o DCTF Web, tudo negativo. É só isso mesmo? Carlos, a hold ela segue as mesmas regras do ordenamento jurídico tributário brasileiro de uma empresa fora do Simples Nacional, né? Exato. Então, você vai analisar os fatos geradores, ali tem possibilidade de DCTF, ali tem possibilidade de algum tipo de SPED, né? Aí você vai analisar. Agora, por exemplo, cuidado de não vincular essa questão de sem movimento com, por exemplo, o FDRI. Vou te dar um exemplo. Então, hoje, é muito difícil hoje uma empresa, por exemplo, ela não entregar a FDRI. Porque, veja bem, às vezes ela não vai ter uma atividade, eu até acredito aí que nem seja comercial, seja prestacional, né? Normalmente, a holding... É a holding patrimonial não financeira.
Não financeira, sim. Normalmente a hold patrimonial, o objetivo dela ali é proteger os imóveis, né? Quando o proprietário como ele tem bastantes imóveis, ele quer proteger. Então ele coloca esses bens no quadro societário, integraliza e protege esses bens. Agora, voltando à obrigação acessória, cuidado, porque, por exemplo, se essa hold ela tiver, como toda outra empresa, né? Ela tiver um estabelecimento, pagar aluguel para esse estabelecimento, aí você já tem que tomar cuidado, porque a FDRIMP você já tem que enviar. Porque aí, exato, o valor do aluguel, né? Independente de ter retenção ou não, tem que enviar. Exatamente. O Carlos, o menino está colocando aqui, no sindicato, nós fizemos uma palestra sobre a hold, certo? Se você assistir, dá para tirar todas essas dúvidas aí, tá? Ok, beleza. Manda para mim o link, por favor, que eu vou dar uma... Ezio, manda o link para ele, tá? Tá, ok, vou mandar. Valeu, então, gente. Obrigado a vocês. Até mais. Vanildo, fala. Acho que a dúvida dele é mais voltada para a parte de declarações acessórias. Normalmente, essas holding enquadradas no lucro presumido, então, pensar numa empresa de lucro presumido. Quais são as obrigações acessórias que você tem que fazer? Se tem movimento ou se não tem. Então, o raciocínio é o mesmo, tá? Exato, não, beleza. Certinho, Vanildo. Certinho. Só para tirar a dúvida mesmo. Valeu, obrigado. O Ailon tinha levantado a mão. Ele está aí ainda? Tô sim. Então, pode falar. O meu caso é aquele do FDRI, Everaldo, do mês 9, que foi apresentado e aparentemente desapareceu como se estivesse excluído ou não apresentado. Aí é o seguinte, você vai falar o seguinte, nós temos que entrar lá no ECAC e verificar aquilo lá para você. O que aconteceu, Leandro? Eu entrei... Ele apresentou o FDRINF do lucro distribuído. Lá naquela... Era quanto? Era 10.004. 10, né? 10.004. Quanto? 10.004, né? É. E ele não retificou, Leandro. O que aconteceu? Esse código de natureza do rendimento está errado, né? Pois é, depois saiu a lei, saiu uma modificação para o 12, né? Eu cheguei e fiz a minha, certo? Mas ele não fez a dele. O Wander, você alterou também, né, Wander? Não, é que eu já apresentei lá no 12 também. Mas aí está apresentando lá. Eu também alterei a minha, mas ele não alterou. Ele deixou do jeito que estava primeiro. E agora, Leandro, o que vai acontecer, será? Ele não salvou o recibo, não fez nada? Ele não salvou o recibo? Você tem o recibo, Ailon? Não aparece recibo, só aparece processada no sistema, né? A gente envia, só aparece processada. Não, mas se... Está falando que está processada lá. Não, mas agora, assim, quando a gente envia, só aparece processado, né? E na época apareceu processado. Agora não aparece nada, não tem nada, não consta nada lá do mês 9. Não, mas se você enviou, se você chegou a enviar o evento R4010, se você enviou, se você assinou via certificado digital Sim. E transmitiu o evento R42, tem protocolo lá. E se você enviou o R4099, que é o evento de fechamento, também tem um protocolo. Tem que entrar lá no ECAC e olhar, ver se não tem realmente. Dá uma olhada lá, Ailon. Eu olhei, a não ser que eu não soube, procurei e não achei nada, né? Pode ser que eu não soube localizar, né? Mas eu pude vasculhar, vasculhei e não achei nada. Ou talvez, Ailon, de repente você nem enviou esse evento, viu? Não enviei. Né? Não, então tem que ter recibo. Impossível não ter recibo. Impossível. Vanil, e é sobre esse assunto, Vanil? Orientar ele a entrar no ECAC. Se ele viu o evento, ele vai ver lá o totalizador. O totalizador vai constar lá se recebeu ou não. Tanto o totalizador do evento como do fechamento. Mas não aparece nada. Então não enviou, porque quando envia, aparece lá tanto o totalizador, por exemplo, 4020, 4010, e o do evento de fechamento. Será que você não fez o fechamento, não, Ailon? Agora eu não lembro mais, não, Everaldo. Ainda mais que foi o primeiro que a gente fez, né? Não lembro assim.
Só sei que eu apresentei e constou apresentado, processado, né? Igual do mês 10 e mês 11 também, processado. Porque eu tinha apresentado a minha Aham. no 40, né, no 4010, né? Logo. Aí depois eu fui lá e quando saiu a modificação, eu fui lá e alterei. Para esse 12 quanto? 1201, né? É 2001, né, atualmente. Fala, Wander. Eu não. Não falar nada, não. Wander não, Vanildo. E às vezes ele pode ter enviado só o evento, por exemplo, 4010, 4020, e não enviou o fechamento. Porque você tem que fechar, né? Depois que envia todos esses eventos lá da série R4000, você tem que enviar o de fechamento da série R4000. Aí ô Wander, ô Vanildo, aí tem multa porque não fechou? É considerado que você não enviou a reinfo, se você não fechar. Aí isso pode ser sujeito a multa. Você vai multar ou não, essas coisas aí da reinfo, como está ainda na série R4000, não está indo para a DCTF Web, aí só a Receita para dizer se vai multar ou não. Eu acredito que não. Mas fechamento. Poder pode. Alon, vai lá no mês 9 e fecha ela. É o evento qual? É 2,9. Como que é? É o 4099 de fechamento. Mas vê primeiro se ele enviou de fato o 4010, o R4010. Só tira a prova. Você chega lá e fecha ela no mês 9. Talvez não ter fechado, ele não está aparecendo. Mas é bom ele consultar antes, Everaldo. Consulta se ele enviou o 4010 de fato. Consulta lá primeiro. Não aparece nada lá, Leandro. Ah, então se não aparece nada, então ele não enviou o evento R4010, não. Ele não enviou. Se não aparecer nada é porque não foi enviado. Aí nós enviamos agora agora do mês de outubro, enviou bem de novembro, sem problema nenhum, não foi? Foi. Aí fechou lá direitinho, não tem problema. E o pior é que no quesito da distribuição de lucro, ele extrapolou o prazo até do dia 15 até do dia 15 de novembro que ele tinha, né? Acredito que 15 foi final de semana, ele tinha até o dia 16 de novembro para entregar. Se tiver que entregar, já né? Passou, Se não tivesse entregado, aí está sujeito a penalidade, né? Mas é bom, o Ailon, vai uma dica, viu? Independente de você ter entregue ou não, é interessante ser entregue para quê? Para que não venha multa de ofício. A multa de ofício ela é mais pesada. Sei. Então, entrega. Entrega FDRI. E se a Receita chegar primeiro, fica pior. Quanto que é a penalidade, Leandro? Se for de ofício, ela começa com 75%. Vixe. 75% da operação, do lucro distribuído? É 75% do valor. Ave Maria, né? E lá é grosso, né, Ailon? É 32 mil, 50 mil. Everaldo, aproveitando esse ensejo do Ailon, só ratificar aqui algo que a gente já falou nos encontros anteriores. A partir de janeiro, da competência janeiro de 2024, já tem um controle em tempo real da FDRI. Agora vai ter o controle em tempo real dos DAFs aonde? Na DCTF Web. Então, os DAFs das retenções de imposto de renda, o INSS já é por lá, né? Agora, o do imposto de renda retido na fonte, do PIS, do COFINS e da contribuição social é via DCTF Web a partir da competência de janeiro. Tá? Ailon, amanhã você me liga. Tá. Aí eu vou um negócio para você. Eu acho que eu vou fazer outra bicagem aí, viu? Tá. Aí eu vou dar uma olhada. Eu falei, não, né? Eu vou dar uma olhada nisso, vou dar mais uma olhada no ECAC novamente, né? E aí amanhã eu te ligo. Aí você me liga aí, tá? Que eu estou pensando no negócio aqui, ó. Sei. Tá ok. Valeu, obrigado. Viu? Falou. Alguém mais quer falar? Veraldo, só colocando mais uma informação, eu pude observar aí durante essas últimas semanas,
em relação às retenções tributárias, está tendo muita nota, tem muita nota fiscal de serviço que está sendo emitida sem as retenções, por parte do prestador. E o que acontece? Os contratantes, quando são órgãos públicos, eles estão voltando a nota, né? E aí estão sendo até camaradas, né? Porque não precisaria nem pedir para substituir documento fiscal. Eles estão retornando, fazendo contato com o contratado e pedindo para substituir o documento fiscal para inserir ali no documento as alíquotas de retenção. Isso quando a empresa privada ali ela está transacionando com o órgão público. Agora está acontecendo muito dos prestadores que estão transacionando, estão prestando serviço para a empresa privada, a nota fiscal de serviço ela está indo sem destaque nenhum e o contratante está acreditando do jeito que o documento fiscal está vindo. Então, o que ocorre? O que obriga a retenção, deixar bem claro isso, o que obriga a retenção tributária não é o papel, não é a nota. O que obriga a retenção é a lei. Então, o que ocorre? Se o contratante, que tem que dominar a matéria, entender, após uma análise na legislação, entender que há aquela retenção, seja do INSS, seja do IR, seja das contribuições sociais, ele pode aplicar, pode inserir isso na FDRI-INPE e vai pagar o líquido para o prestador. Então, assim, tem que ter aí uma sintonia entre contratante, contratado, tomador e prestador de serviço. Porque não tem previsão legal para o contratante pedir a substituição do documento fiscal para poder colocar líquido. Então, ele pode ali recolher a guia, preencher a FDRI e pagar o prestador a menor sem necessidade de substituição do documento. Isso está acontecendo muito no ambiente da construção civil, muito no ambiente de limpeza, por exemplo, nas áreas que tem manutenção, instalação. Então, assim, como janeiro de 2024 agora, o controle desses DARFs vai ser via DCTF Web, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado, porque o cruzamento e o controle ele vai ser mais robusto do que de setembro até dezembro. Quem é responsável para recolher seria o tomador, né? Em regra, é o tomador, só que tem uns casos da autorretenção, né? Que no caso é o prestador que tem que praticar. Exemplo aí, publicidade e propaganda, né? Certo. Mas 90% é o tomador que é responsável. 99% dos casos aí é o contratante, mas não quer dizer que o prestador vai emitir o documento de qualquer jeito, porque senão ele vai até receber um dinheiro a menor e que nem está no cálculo dele, nem está nas contas dele. Quando ele vê, ele recebeu o dinheiro a menor. Você está aí também? O que mais, pessoal? São 20 horas e 25 minutos. Alguém mais tem alguma coisa? Alguém mais tem? Alguém mais tem? Então, pessoal, até o ano que vem, né? Deus quiser, né? Só um minutinho, deixa eu despedir. Até o ano que vem. Até o ano que vem, que vocês tenham um 2024 cheio de vitória, muita paz. Será bem melhor que o ano de 2023. E boa noite. Um próspero ano novo para todos, com muita paz, saúde em toda a família. Tem que ir para o céu. Você tem que selecionar um que tampa, né? Bora, pessoal. Vocês estão aí, ó. Bora, pessoal, descansar, finalizando. O outro lá melhor. O pessoal não quer. Vamos continuar, vamos deixar nós contar essa história aí, ô presidente. Ô Carlos Pereira, vou dar uma ideia. Já que o pessoal não quer sair, cara, faz um churrasco na sua casa para nós e chama todo mundo aqui. Faz um desafio aí, cara. Eu não vou estar nem em casa, moço, agora nesse final. Tá difícil, né? Vai estar um pouco difícil. Vai deixar uma mensagem para vocês aí. Que Deus esteja em comando das nossas vidas. A maioria entra aí, ó, e vai embora.
Everaldo, dá só uma dica aqui para o Wander, que eu lembrei agora. Wander, lá no caso seu do bar e do restaurante, cuidado que lá você vai encontrar bebidas, tá? Bebida é submissão tributária do ICMS e a incidência monobásica de PIS e COFINS. Isso. Não são todos os NCM. Você vai ter que fazer uma revisão do cadastro de produto do teu cliente, tá? Certo. Toma cuidado. Por conta daquela afirmação sua dos 12%, toma cuidado. Você vai encontrar produto da alíquota cheia de 17%, vai encontrar produto submissão tributária do ICMS, no caso de bebidas, incidência monofásica no caso de bebidas, e se ele vender cigarro, por exemplo, cigarro não é submissão tributária de PIS e COFINS. Então, assim, você vai encontrar bombons, balas, doces, você vai encontrar todo tipo de produto dentro de um restaurante. Não, lá no caso dele, Leandro, ele só vende só refeição e bebidas. Não vende balinha, chiclete, nada, chocolate estranho. É só mesmo a comida e os refrigerantes. Cerveja, refrigerante, esse tipo de coisa, só. Então, só preocupação maior vai ser com a bebida. 17%. Eu tenho que verificar isso aí, qual suco que ele vende lá, para colocar que é 17% no caso. Você já desonerava aí? Reduzido seria só para comida mesmo. Pois é, mas digo assim, as bebidas você já desonerava isso simples? Sim, a bebida eu já trato ela como monofásica. E o ICMS-ST também você já desonerava? Sim. Não, tranquilo. Porque isso aí evita aquela recuperação de crédito. Sim, não tem nada no negócio não, tá? Entendi. Falou, pessoal. Valeu. Então. Obrigado aí pela apoio. Boa noite a todos. Para todos. Leandro, eu vou te procurar, viu, Leandro? Tranquilo, estou à disposição. Né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe todo mundo. Amém. Esse símbolo do Corinthians aí tá muito grande, mas estou vendo. O cara também cabeça para baixo. Tchau. Virou tudo.